Deus fiel, tremendo, incomparável, Senhor. Por isso estamos aqui, rendidos aos teus pés agora, declarando a vitória do povo de Deus nessa noite. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a tua palavra livremente. E obrigado pela vida do teu servo, Senhor, que tu separou nessa noite. Então desde já cobre ele com teu sangue, reveste ele do teu poder. Guarda a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Os seus bens, que o inimigo não toque em nada, em nome de Jesus, Pai. Que tu seja mais na vida dele nessa noite. E que tu use, Senhor, para passar a tua mensagem, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, até aqui, por ter nos sustentado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Adorado seja Ele, somente Ele. Bendita seja a sua palavra. Agradecer a oportunidade de estar ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. Agradecer aos meus líderes e meus pastores que estão colocando o altar, minha pessoa. Estar aqui não é fácil. A gente vacilar, a gente vai prestar conta com Ele. Portanto, eu oro a Deus para que Ele abata a minha natureza, que Ele mesmo venha falar através de mim. Peço a você que você abra a palavra de Deus em Mateus 24, verso 36 em diante. Deus encheu o coração dessa palavra, me guiou, me ensinou muitas coisas. E eu quero ser instrumento de Deus para também que Ele me ensine acerca desse dia, acerca dessa profecia que é infalível. É mais verdade do que eu e você que estamos aqui vivos. Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Todos acharam? Aleluia. Vou ler a palavra de Deus. Esqueça os seus problemas lá fora, irmão. Essa palavra pode mudar a sua vida, como eu sempre falo. Essa palavra, não só de hoje, mas de todos os dias que você vem aqui, pode lhe garantir a sua salvação. Amém. Portanto, perca todos os seus pensamentos ali fora e concentre sua vida aqui. Porque é a palavra do seu Criador que está sendo ministrada. Vou ler. Mas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Amém, querido? Feche os seus olhos, eu não quero desmerecer a oração do Marquinhos, só quero acrescentar que Deus abata a minha natureza para que você seja ministrado por Ele mesmo. Feche os olhos, olhe por mim, irmão. Esqueça inveja, esqueça orgulho. Olhe para Deus me usar para a sua vida mesmo. Em nome de Jesus. Pai, aqui é a tua palavra, aqui é o teu povo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos salvar do pecado, nos salvar da imundícia, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ministrar a tua palavra, Pai, com excelência, Pai, com simplicidade, Pai. Abate minha natureza, não deixa, Pai, nem meu gesto, nem meu olhar, perto do teu povo, Senhor. Mas que o Senhor mesmo venha ministrar através da minha vida, Pai. Alerta o teu povo acerca dessa profecia que o Senhor ministrou, Filho. Em nome de Jesus, Pai, nos salva a todos nós naquele grande dia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Vamos sentar. Amados, quem profetizou acerca da sua própria volta foi o próprio Jesus Cristo. Para que a gente entenda a veracidade dessa profecia, a verdade da profecia, que está muito além do que a gente crê, do que a gente deixa de crer, porque a própria verdade declarando acerca do futuro que verdadeiramente vai acontecer, para que a gente tenha a convicção de que isso é verdade e que a gente se prepare para esse dia. É necessário a gente observar duas coisas em Deus, para a gente poder analisar essa palavra. A primeira coisa a ser analisada em Deus é os seus feitos. A palavra de Deus diz em Gênesis 1 que Deus criou os céus e a terra. E disse Deus.
né? Faço céus e terra. Amados, se você olhar a criação, a harmonia das coisas criadas, claramente se vê que as coisas não foi feita do natural. O que nos impede de ver isso é a consciência, porque o diabo ele trava a pessoa na consciência. O dia a dia, o cansaço do trabalho, chega em casa para dormir, não tem tempo de olhar nada, nem estrela, nem sol, nem lua, nem pensar como foi que aquilo surgiu. O próprio dia a dia vai afastando você de adorar a Deus pela sua criação e de meditar, saber que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas. Deus criou os céus e terra de uma forma maravilhosa e perfeita. Tanto é que o salmista ele fala, né, no Salmo 33, verso 9, falou e logo tudo se fez, mandou e logo tudo passou a existir. Deus, com o poder da sua palavra, criou céus e terra. Como o servo dele falou no Salmo, falou e tudo se fez, mandou e tudo passou a existir. Isso é para que a gente entenda a profecia do arrebatamento, para você ver que não há impossível para Deus. Outro grande feito de Deus, olha para o lado aí, olha para essa pessoa do seu lado, essa pessoa do seu lado, amigo, a criatura mais complexa do universo, onde os cientistas quebram a cabeça, mas não entendem de maneira nenhuma, é você. Você foi feito de uma forma tão sobrenatural, tão linda e perfeita, que os cientistas nunca vão alcançar a ciência de Deus. Eles vão quebrar a cabeça até o final dos tempos, mas não vão conseguir chegar nem a 30% do que significa nós, seres humanos. Portanto, você é um feito de Deus, um feito que só podia ser feito por um Deus perfeito, um Criador perfeito. Isso é para que você medite no arrebatamento, que não há impossível para Deus. Você, irmão, você foi criado por Deus. Analise você, comece a olhar, olha os olhos, como são todos ligados um no outro, fazendo o corpo andar. Seu coração pulsando, o sangue jogando para todos os lados, vamos para o cérebro. O cérebro, passou uma reportagem na Globo sobre o cérebro como repórter. Coisa tremenda, eu não vi, mas quando eu comecei a ouvir a complexidade do cérebro, foi difícil de compreender. O cérebro humano é tão pequenininho, mas tão cheio de mistério. Só um Deus pode explicar isso. Amém, querido? Analisemos os feitos de Deus para meditarmos sobre o arrebatamento. Deus, não há impossível para Deus. Olha só o que ele diz no próprio profeta Isaías 45:12. Eu fiz a terra e pus nela o homem. Eu o fiz, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha só como é que é Deus. Eu pus o homem na terra. O homem não apareceu do nada não. Foi eu que pus o homem. Medite nessa palavra, irmão. Não tem nada mais precioso do que a sua salvação, irmão. Jesus não veio brincar na terra não. Ele veio nos salvar da ilha que está cobrindo o mundo. Analise, medite nos feitos do Senhor. Deus criou esses céus e terra, e tem um dia que Deus vai desfazer tudo isso com a sopro da sua boca, para você ver o poder dele. Outro grande feito do Senhor está em Ezequiel 37, quando ele pega o profeta e leva em espírito para ir para um vale de ossos secos, um vale real, mas o profeta estava vendo em espírito. Ossos secos por todas as partes, irmão. Ossos sequíssimos. Aí Deus faz uma pergunta para o profeta: filho do homem, seria possível esses ossos ter vida? E o profeta nada bom para ele: Senhor, tu sabes. Eu não sou doido de responder isso não. Tu sabes, Senhor. Aí Deus fala para ele: então profetiza sobre eles. Quando o homem de Deus começou a falar, ele fala na Bíblia que houve-se ruídos, de tipo chocalhos. Os ossos começaram a se juntar, osso por osso. Cada pessoa foi tornando a viver ali. De uma forma tremenda ele foi vendo aquilo, irmão. Os feitos do Senhor, irmão. Quantos acreditam na palavra de Deus? Amém. Se você não acreditar na palavra de Deus, você não acredita nem em você, irmão. Você está dizendo que você é pelo natural, então você vive sem esperança na terra. E o
profeta se admirando, os ossos tudo se construindo sozinho. De repente começou a aparecer a carne. A Bíblia fala direitinho: carne, depois pele. Depois ele manda profetizar os espíritos para encher eles de vida. Deus pegou um vale de ossos sequíssimo, mostrou para o filho do homem, para o profeta Ezequiel, que não há impossível para Deus. Glória a Deus, aleluia. Tornou a viver. Eu creio, aleluia. É forte, né? Outro lado que a gente tem que analisar em Deus são as suas promessas ou profecias. Os feitos de Deus e as suas profecias, para que a gente entenda a veracidade do arrebatamento da igreja. Não é real que isso vai acontecer. Uma das promessas que Deus fez, logo no início da criação, a profecia que Ele lançou sobre o jardim do Éden, lá com Adão e Eva: irmão, você pode comer, meu filho, você pode comer de tudo que você quiser no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não comas, porque se comer, olha a profecia, se comer, certamente morrerás. Olha a profecia. Só que o ser humano, curioso, esqueceu o que Deus prometeu, esqueceu a profecia que foi dada contrária àquela prática. Eva foi lá e comeu, irmão. O que aconteceu depois? Eva passou a ser um ser mortal, junto com Adão. Cumpriu-se a profecia de Deus, porque desobedeceram a Deus. Existe algo em Deus, e eu aprendi um dia desse: Deus, ele pode se arrepender do que faz. Quando ele se arrependeu de ter feito o homem lá em Noé, ele falou para Noé, mas ele não se arrepende do que promete. Glória a Deus. Aprenda isso. Ele pode se arrepender do que faz, mas ele não se arrepende do que ele promete. Tudo que ele promete, cumpre. Jesus, quando veio na terra, ele andava e sempre ele falava. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. E sempre, você lê a Bíblia, você vê várias ocasiões ele falando isso. Deus, ele cumpre minuciosamente as suas promessas. Em Gênesis 7, Deus faz outra promessa ou profecia para Noé. Noé é enchido do povo. O povo não está nem para isso, só quer saber de pecar, de violência, de maldade. Vou mandar dilúvio sobre a terra. Noé não duvidou. E Deus mandou ele construir a arca. Acreditou em Deus, Noé. Jesus falou nessa profecia: que nem quando os tempos de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Noé construiu a arca, obedeceu a Deus. Quando Jesus falou, quando veio o dilúvio, o povo não percebeu, já era. O próprio Deus fechou a porta da arca. Morreram milhares de pessoas. Não quiseram saber do Criador, que é perfeito, que é bendito eternamente. Amém. As promessas de Deus, você está analisando para que você entenda a palavra, quando é real. É difícil para mim ministrar essa palavra, mas eu quero ser o instrumento de Deus para a sua vida. Quero ser instrumento de garantir a sua salvação naquele dia. Assim como você foi instrumento, muitos foram instrumento para me salvar no passado, para estar aqui hoje ministrando para você. Em Gênesis 18, a partir do verso 10, Deus, conversando com Abraão, lhe promete um herdeiro. Ele fala: Abraão, por este tempo de vida, Sara terá um filho. Olha a promessa que Deus faz. Sara, no natural dela, na humana que ela era, ela ouviu lá de trás da tenda, bem assim. Deus falando: vem ali. Aí a Sara: tem filho? Mas eu estou na menopausa. E Deus rindo, ela rindo. Aí o anjo chamou: por que tu riu, Sara? Eu ri? E nada. Claro que riu. Deus vê tudo, como é que ela quer enganar Deus, irmão? Aí o anjo declara: tu é velha, isso é verdade, mas haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Sara se calou, irmão. Nos anos de 90 e tanto de idade, nos altos 90 e tanto de idade, teve filho.
sua promessa. Ah, querido, não brinque com Deus não, irmão. Não ria das promessas do Senhor, não. Não faça que nem Sara, não. Sara teve um filho, irmão. Mesmo na menopausa, porque Deus é Deus. Não vamos rir, não. Né? Tem gente rindo do arrebatamento. Que arrebatamento? Tu tá doido, né? Tu tá ficando careta, né? Depois de arrebatamento. Né? Como que pode arrebatamento? Você porque ela não medita na criação, nem no poder de Deus. Por isso que não creio. Mas hoje nós estamos tendo a chance de analisar minuciosamente o poder de Deus e as suas promessas, as suas profecias. Deus lança uma profecia através do profeta Isaías acerca do seu próprio filho, o Messias. Está lá em Isaías 52:3. Depois você confere lá. Do jeito que Deus profetizou por Isaías, aconteceu. Deus enviou o seu servo Jesus Cristo. O Deus Filho deixou de ser Deus para se tornar servo, como o profeta diz em Isaías. O servo do Senhor. E veio se cumprir, né, as dores e a glória do Messias. Isaías 52:13. Cumpriu-se a promessa de Deus de enviar o Messias para a terra. E o Messias encheu nosso coração para estar aqui hoje falando dele mesmo. Para o nosso próprio bem e proveito. Para o nosso próprio bem-estar de vida e uma garantia de vida eterna lá na frente. Analisando essas duas coisas, irmão, isso é só um pouco, irmão. Deus tem muito feito para você analisar. Isso é só para a gente meditar, irmão, na grandeza e na fidelidade de Deus. No poder imensurável do nosso Deus. Do único Deus verdadeiro. Diante dessas duas questões, eu pergunto a você: é difícil para Deus tirar milhares de pessoas da terra, tanto dessa geração quanto de todas as gerações passadas? Responda, tenha ousadia de responder. É difícil para Deus isso? Hoje você compreende por causa dessa palavra. Não por causa de mim, por causa da palavra dele. Quem sou eu? Eu sou pó e cinza, irmão, necessitado de Deus como você. Irmãos, isso vai se cumprir. E Deus, ele dá detalhes sobre isso. Diante da Bíblia, a gente pode saber que esse tempo está perto. Jesus, ele chamou a gente de hipócrita. A gente sabe ver quando vai chover. Tiver a nuvem e fala, vai chover. Aí Jesus diz, e assim sucede. Aí vai parar, que está vindo a clareza do céu. Aí assim sucede e para a chuva. Hipócrita, você não vão saber discernir os sinais dos tempos? Os sinais estão todos aí. Deus, ele é muito misericordioso, irmão. Tá para quem quiser ver, irmão. Hoje não está tendo, ontem a mãe matou as 2 filhas. É cada coisa absurda que acontece. Aí estou vendo a palavra de Lucas 21, eu acho. Coisas espantosas acontecerão na terra. Essa coisa que chama a atenção, irmãozinho. Aquele menino, se foi aquele menino que matou a família dele inteira, irmão, isso é coisa para espantar, para deixar a gente atônito. O que é isso? Um menino de 12 anos, 13 anos. Analise por você mesmo, irmão. Jesus falou, analise os sinais dos tempos. Julgai vocês mesmos o que é justo. Eu quero que alguém vá lá em Timóteo, 1 Timóteo 4, que fala só os 2 primeiros versículos, fala nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. E é o que está acontecendo. Tem muitos cantores mundanos que antes, se você analisar, pregavam sobre Jesus, cantavam, louvavam Jesus. Mas quer saber de Jesus que nada? Que Jesus nada? Chega, vai aproveitar o mundão. A palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos, irmão. É tempo de vigiar, de orar e buscar o Senhor. É tempo de perder a cama, a rede, vir na terça, quinta e domingo, aprender do Senhor, se encher de Deus, para que naquele grande dia a gente esteja de pé diante dele. Quem achou a palavra? 1 Timóteo
4, eu acho. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Repare bem, por falta de firmeza, de finco na palavra, as pessoas são levadas para qualquer vento de doutrina no mundo, por falta de conhecimento da palavra. Eu não acredito, vou embora, esquece Jesus, sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Não conhece Jesus como Deus verdadeiro. Conhece de ouvir falar. Como o profeta Marquinhos falou, não tem intimidade com o Espírito de Deus. Aí é levado pelo vento do mundo. É o que está acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Muitos cantores, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, muitos foram evangélicos, cantaram a Deus, receberam o dom de louvar de Deus e saíram para o mundo. E que Deus tenha misericórdia deles para salvá-los, porque se eles ficarem lá, irmão, eu quero, irmão Gomes, por favor, vai primeiro, 2 Timóteo 3, eu acho, que fala acerca dos últimos dias também. Lê tudinho aquelas que ele fala, de todas as atitudes ruins que ele fala, por favor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Até o 5. Olha só, quantas coisas. Irmão, e o que mais se vê na rua, nos hospitais, nos shoppings, as pessoas assim, irmão. Não, porque elas, é por causa da profecia, irmão. Você vai comprar um sorvete no shopping, irmão. A atendente, qual sorvete? Pega seu troco, vai lá pegar. Não olha nem mais para você, irmão. Frieza, não tem mais um pingo de sentimento com ninguém. É só ela, amantes de si mesmo. O que importa é eu nem para os outros. Tem assim de gente no mundo assim, irmão. Está cumprindo a profecia, irmão. Você está tendo, eu e você, nós estamos tendo a chance de ouro de ouvir sobre essa palavra. Não brinque, irmão, que nem o mundo está brincando com Deus, não. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Plante o bem todo o tempo, irmão. Não entre no mundo, não entre nas conversas do mundo, não. Fuja da fofoquinha, fuja do olhar para a mulher bonita, do olhar para os vídeos de sexo, pornografia, irmão. Caia fora disso. Essas coisas querem prender a sua salvação, querem parar a palavra de Deus na sua vida. E isso, olhe para Jesus, irmão. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala para dois tipos de cidades, para duas cidades ele fala acerca da vida do Filho do Homem, a vida de Jesus. Irmão, vamos ter 1 Tessalonicenses 4, 15 em diante, 16 em diante. 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo falando acerca da vida do Senhor. De 15 em diante: ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos dos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você viu? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala do arrebatamento. E ele fala no final: consolai-vos com essas palavras.
Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e consolar você. Olha, Jesus vem, irmão. Jesus veio te pegar. Você que está sendo perseguido, injustiçado, se acalma aí. Não devolve com injustiça, não. Jesus veio. Ele é o nosso galardão, papai. Segura a onda aí. Aguenta firme. Jesus vem, irmão. Ele vai mostrar quem é quem. Não tem para onde correr. Segura a tua fé. Fica firme nele. Não devolve com injustiça. Fique em Cristo, irmão. E ele vai te honrar. Ele vai envergonhar que te aplicou injustiça, irmão. Que eu seja profeta para consolar você. Jesus vem, aguenta firme, não olhe para trás, não desista. Ele vai lhe honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua fé, a sua permanência aqui e perseverar nele. Apóstolo Paulo ele vai muito mais profundo acerca do arrebatamento. Eu pediria que toda a igreja vá em 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. Ele fala como vai ser esse mistério, que é um mistério, ninguém sabe como vai ser a retirada do povo de Deus, do mundo. Primeira Coríntios 15, 51 em diante. Vamos analisar detalhadamente essa profecia. Eis que vos digo o mistério, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando o apóstolo Paulo está falando dormiremos, está falando de pessoas que já morreram. Lá na palavra que o Gomes leu, morreram em Cristo. É necessário estar em Cristo para ressuscitar com ele no último dia. Se estiver fora dele, vai ressuscitar, mas é para perdição. Para sempre, separado de Deus. Olha só o que ele fala. Nós, cadê? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora o 52 aqui, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Olha para mim. Deu uma piscada rapidinho. Vai ser assim agora. Na tua piscada, assim, ó. Rápido, eu vou piscar lento, mas nessa piscada aqui, ó. Nesse olho fechado, vai acontecer tudo isso aqui, ó. Olha só. No momento, num abrir e fechar de olhos, que nem você fez, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Sabe o que é isso? A trombeta vai soar, não tem para onde correr. Vai soar, irmão. Está determinado por Deus. Tem tempo para tudo. E tem tempo para soar a última trombeta de Deus. Que nem a pastora falou. Deus determinou esse tempo. Tem uma palavra que diz que não sei onde está, mas já está determinado por Deus. Em que ele vem pegar o seu povo. Glória a Deus. E nesse momento em que a gente piscou, vai acontecer tudo isso aqui, ó. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha para mim. Na tua piscada, vai ser muito rápido. Aquelas pessoas que morreram em Cristo, de uma forma misteriosa que a gente não sabe explicar, vão sair da cova num corpo de glória. Presta atenção. No mesmo momento, no piscar do olho, as pessoas vão sair da cova. De toda geração, desde a criação, os que confessaram Deus como Senhor vão subir. Presta atenção. No fechar de olho que a gente fechou aqui. Acompanhe. E nós que estamos vivos, muitos pregadores, diante da palavra, dizem que essa geração, irmão, é a geração da vida do Senhor. Eu creio. E está escrito mesmo, ele falou, não passará esta geração sem que tudo isso se aconteça. Ou seja, todas as profecias do final de tempo estão se acontecendo. E é na nossa geração. Olha como Deus é bom, como Ele avisa. Como Ele está avisando o povo dele acerca da sua vida. Nesse piscar de olho, no olho fechado, e nós seremos transformados. 53, porque convém que isto que é corruptível, no piscar de olho, não escuta? Convém, apóstolo Paulo, isso aqui é corruptível. Nosso corpo é tendencioso para o pecado, para a maldade. Ele fala, convém que nós seremos transformados. Convém que a natureza pecaminosa se despia de nós. Convém, nesse piscar de olho, no olho fechado, vai acontecer tudo isso. Esse corpo aqui abatido, cansado, que às vezes não aguenta as angústias do mundo, vai ser transformado em glória. Jackson me permite. Jackson sofreu um acidente, irmão. Ele não pode andar direito. Mas no dia do arrebatamento não tem essa. Vai estar com o corpo glorificado que nem dele.
Aquelas pessoas que têm deficiência, que Deus não quis curar por plano dele, no dia do arrebatamento, se estiver em Cristo, vai vir com o corpo perfeito, não vai ter defeito no céu. Quem confia em Jesus vai ter um corpo glorificado na sua vida, no meio dele. Agora está falando com o Jacques, já que o Marcão está ficando careca, eu não estou nem aí. Eu quero saber que ele vai ter cabelo agora. Essa carne vai ficar bem, eu não posso falar. Deixa ele ficar careca aí, eu estou casado. Vamos lá. E quando isto, que é corruptível, 54, se revestir de incorruptibilidade, tudo em piscar de olho, hein? E isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O que que tá? O diabo vai ficar doidinho, irmão, quando ele vê um monte de gente a profecia se cumprindo. Agora Deus ministra no meu coração. Eu peço a você que analise bem. Você vindo piscar de olho, vai ser rápido, não vai dar tempo de te arrepender de nada. Por isso que é bom estar vigilante. Eu não quero ficar, mas se eu ficar, eu sei o que tem que fazer. Mas eu estou lutando para ir no arrebatamento. Agora analise. Nós vamos ser tirados da terra, amém? Amém? Amém. Meu Deus, você não quer não? Meu Deus, olha só. Agora imagina as pessoas que vão ficar. Bora voltar comigo lá para Mateus 24, 36 em diante. O Senhor fala. Deus não deixa nada barato. Fala tudo. 24, mais embaixo. Aqui no 40. Olha só. 24, verso 40. O próprio Jesus falando, irmão. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha só, repare, não vai ter mamãe, como diz o pastor Cida, não vai ter mamãe me chore. Se não tiver em Cristo, estiver brincando com as coisas de Deus, com a coisa santa do Senhor, vai ficar, não tem jeito. Vamos estar trabalhando, Jesus está falando de trabalho, de dia a dia. Vai estar trabalhando, vai ser um tirado, o outro ficado. Agora imagina a cena, irmão. No shopping lotado de crente. Crente aqui e o povo que ignorou Deus lá. Aí acontece um arrebatamento. Um monte de gente some. Agora é um espanto da galera. Tem uns que não sabem por que sumiram, mas tem outros que conhecem. Os que conhecem vão sofrer muito mais do que os que não conhecem. Porque vão saber onde é que vão estar nós. Nos céus com Ele. Como diz a profecia de Tessalonicenses, para sempre. Glória a Deus. E essas pessoas que ficarem, irmão, vai estar dois. Um vai ser tirado, outro não vai ter uma chora, irmão. É bom buscar a salvação individual. Busque subir para o céu. Não peque mais para o Senhor. Se você pecava antes, largue o pecado. Vive em santidade. Viva na palavra, irmão. Faça tudo que Deus lhe ensinou, porque isso é tudo benefício para nós mesmos. Deus não deu a ordem porque Ele quer dizer que Ele é autoridade. Não, é para o nosso bem, irmão. A palavra de Deus é a lei perfeita da liberdade, como diz Tiago. Ande nela e você vai garantir a sua salvação. Glória a Deus. Olha só, no 41, estando dois moendo, será levado um e deixado o outro. Tem uma outra palavra que ele fala, acho que é em Lucas, que estará dois deitados, falando de casal, de família. Um será tirado, o outro será deixado. Estará dois dormindo, irmão. Agora, analise, irmão. Vamos lá, bora viajar. Deus está nos levando lá para aquele dia, irmão. Analise, irmão. Analise você mesmo, a sua vida. Analise você si mesmo. Ali, quando sumiu o casal, o cônjuge, aquele que está brincando não está nem aí, não. Eu quero fazer minha faculdade, eu quero construir minha vida. Quem disse que não dá para construir a vida servindo a Deus? Claro que dá para construir a vida. É evidente que dá. Marquinhos estuda de manhã, trabalha à tarde. E vem para o culto à noite, irmão. Marquinhos priorizou a sua salvação. Eu vou estudar de manhã e trabalhar à tarde. Ele botou na cabeça dele: eu não vou atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Dá ou não dá, irmão?
Para você servir a Deus e construir sua vida aí fora? Dá, irmão. Se colocar essa noite aí, Com certeza. Analise, irmão. Construa sua vida assim, sem esquecer do seu Criador. Construa seu futuro, estude. Mas se o seu estudo atrapalhar a sua comunhão com Deus, eu aconselho você, espera um tempo para você estudar então. Porque o que vai adiantar o estudo quando Jesus vier pegar essa igreja? Você vai estudar para ter uma vida boa, mas está abaixo da sua vida eterna com Deus. Reorganize a sua escala de prioridade. Coloque Deus lá em cima, irmão. Depois das outras coisas. E eu falo, é para você e para mim. Não adianta eu falar para você, Deus ele vai bater lá e cá. Não adianta. Amém, querido? Agora imagina, na rua, vai ter crente dirigindo, irmão. O pastor Silas ele comenta, o curso natural das coisas vai seguir. O crente está no meio da Vila das Torres, a 80 por hora. O carro vai bater, não tem jeito. Agora o avião, vai estar lá o piloto crente, arrebatamento. A galera que não estava nem para Deus, ficou no avião. Vai cair, não tem jeito. Vai continuar, Deus não vai segurar nada na mão não. A pessoa que não quis salvação, segura a mão, irmão. A pessoa que não confessou Jesus como Senhor, como Ele é, segura a mão aí. Isso é profecia, isso é Bíblia, irmão. Isso não é brincadeira. Irmão, eu não vou ressaltar não. Essa coisa é séria, irmão. Eu me guardei o dia todo, tentando me guardar, né? Às vezes as coisas do dia a dia, tiro o foco, né? Para ministrar com você essa palavra. Para que eu não perca o raciocínio, não perca a direção de Deus. Para ser o instrumento da sua salvação. Não brinque com esse dia. Quantos querem subir com Jesus nesse dia? Como diz Eclesiastes 9:8. Em todo tempo estejam alvas as suas vestes. Nunca deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Quando a Bíblia fala de vestes, está falando de atitudes. Lá em Apocalipse explica isso. Tá falando Apocalipse explica. Eu disse, eu não lembro de estar, que João viu as pessoas no céu vestidas de linho fino, que significava as suas boas obras na terra. Glória a Deus. Tá com a roupa limpa, que está com as atitudes em dia, não está cometendo injustiça com ninguém, está segurando, está em paz com todos. Você fala a verdade com o irmão, mas com jeito, não para confrontar, mas você está em paz com Deus e com os homens. Você está com a veste limpa. Jesus vem e ele leva tranquilamente. Vocês querem subir mesmo? Glória a Deus. Bora para Lucas 12. Lucas 12. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que é 12:40, não? Glorifica o Senhor aí, irmão. Glória a Deus. 40, né? Isso. Olha só. Jesus deu a dica. Bora dentro do 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Olha Jesus falando. E sede vós semelhante aos homens que escapam, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo abrir. Bem-aventurado aqueles servos, quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Vamos ler isso aqui tudo, mas peraí. Vigiando. Olha, Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Agora analise você pela matemática, pela probabilidade. Qual é a chance de Jesus voltar no dia de culto? Pequena, né? Muito pequena.
A chance de Jesus voltar cortando o cabelo, os homens fazendo mototáxi que estão fazendo segurança, é grande, porque é nosso trabalho, nós passamos o dia lá. A vigilância é em todo lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é difícil vigiar não. Não é para você andar assim, livro do demônio. Não, relaxa, irmão. Vai resolver as coisas no banco, na loteria, no shopping, vai pagar suas contas. Senhor, eu te adoro. Deus é grande, Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor. Aí ele viu o tribulado. Ei, cara, sai daí. Aí tu segura. Desculpa, irmão. Vai embora. Tu não quer mais confusão, tu quer salvação, tu quer arrebatamento. No trânsito, irmão, onde a gente é mais tentado. Aí passa um cara lá e toca no retrovisor. Filho de Deus, né? Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Para não pecar contra Deus. Né? Tem que deixar na língua, no gesto, no olhar. É simples, irmão. Pratique a palavra, irmão. Diariamente, daqui a pouco ela vai ser natural na sua vida, irmão. E você está seguro. Ai, papai. Vigie, irmão. Não vai ver? Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, estiver vigiando. Vamos lá. 38. 38. E se estiver na segunda vigília, olha só, e vier ou na terceira, e os achar assim, bem-aventurados são os tais. Sabe o que ele está falando? Não é vigilância dia de culto, não. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir semana que vem, ano que vem, nós vamos estar vigiando. Nós vamos estar segurando a onda na nossa natureza. Vamos estar mortificando ela, para que ele nos leve naquele grande dia. Glória a Deus. Irmão, isso não é brincadeira. As pessoas brincam com despeito, né? As pessoas brincam com as coisas santas porque não sabem da seriedade delas. Não conhecem. Mas quando vê milhares de pessoas sumindo, imagina um caos no mundo. O pastor Silvio fala, o caos financeiro, vai ser um bumbo. Vai faltar um monte de conta aí que a gente vai deixar, porque a conta a gente paga um certo dia do mês, quando a gente vier, o mês vai correr aqui. Depois vai atrasar, a gente vai acabar. Já era a conta. Aí os bancos vão todos se apertar, irmão. Vai ser um caos, vai ser muita coisa. Muita coisa, meu. Vamos continuar aqui, ó. 39. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Como nós não sabemos, nós sabemos que está às portas, irmão. Amém? Amém. Pelos sinais que foram ouvidos aqui, nós sabemos que não tem mais muito tempo. Nunca é tempo de brincar, muito menos hoje. Glória a Deus. Se o pai de família soubesse, a hora do ladrão, olha como Jesus ele é tremendamente, ele é Deus, né? Ele é perfeito no que fala. Ele vigiaria, irmão. É assim que a gente tem que estar. A gente não sabe a que hora ele vai vir. Ele diz que ele vem como ladrão. E a gente não está esperando. Ele vem na hora que a gente menos espera, ele falou. A gente nem imagina. Eu não sei como é que vai ser isso. Vai ser uma festa no mundo inteiro, vai ter algum evento mundial. Eu sei que vai ter muita mente ocupada com outras coisas. E não vai perceber que Jesus veio. 40. Portanto, estai vós assim apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Olha aí. A hora que não imaginamos. O mundo é cheio de festas. Copa do Mundo, no Brasil tem carnaval. Tudo para ocupar a mente das pessoas. Querido, ver jogo de futebol, como o pastor falou, não é pecado não. Mas não troque Deus para o futebol. São Paulo jogou lá na quinta, do que depois vai jogar o São Paulo. Ano que vem, com certeza o Brasil vai para a final da Copa. Se Jesus não tiver voltado, vai ser a nossa prova. Porque a final da Copa vai ser nesse horário assim. De 7 horas, cara, meu filho. De 7 horas, 6 às 8.
Na hora do culto. Vamos passar pela prova nesse dia, no final da prova. Né? Mas a gente vai saber escolher, né? Com certeza. Tem gente que fala, mais que ele volte não, porque eu não sei tentado. Amém, irmão? Bora continuar aqui. Ó. Olha o que Pedro fala. Esse aqui é muito mais sério. Pedro diz assim, ó, Senhor, tu dizes essa parábola a nós ou também a todos? Quando Pedro fala a nós, ele está falando da liderança de Jesus, do povo que ele escolheu para estar na frente da obra. Aí Jesus responde para Pedro, escuta. E diz 42, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração, ou seja, o alimento. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, achar alimentando o povo, esclarecendo as coisas, mantendo a alerta ativa em nós. Deus está falando para Pedro, Jesus está falando para Pedro. Vocês vão ser bem-aventurados se vocês estiverem alimentando uns aos outros com essas palavras. Continuando. 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porás. Isso aqui é galardão, é outra palavra. Nosso foco é o arrebatamento. Agora 44. Não, 45. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, ele separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. Jesus respondeu para Pedro de uma forma dura. Pedro, me sirva, só me sirva, seja sincero diante de mim, faça o que eu lhe mando, vigie, mas se tu achar que eu venho tarde, que eu estou demorando, e começar a espancar os meus filhos, os meus escolhidos, eu vou vir uma hora que tu nem espera, Pedro. E a tua parte vai ser com os infiéis. Olha a seriedade, por isso que eu estou falando, olha a seriedade de estar aqui com o microfone, ministrando para você. Você está entendendo? Se eu estiver contando aqui, perturbando a sua fé, a minha parte vai ser com os infiéis, pessoal no mundo, que não nem para Deus. Mas, como o próprio Jesus falou, se eu estiver aqui alertando o povo, eu colocarei vocês sobre muitos bens aqui no tempo do vinho. Está falando cuidando da sua volta, tem que ter outra palavra. Olha, como é uma palavra forte, né, irmão? Pedro perguntou e respondeu. Forma dura, mas respondeu para Pedro. Pedro assimilou. Pedro, ele foi um dos caras que, depois dessa palavra, mais confirmou as pessoas no Evangelho. Confirmar, eu estou aqui falando para você, você está com uma dúvida e Deus me usa para a sua dúvida. Aí você, agora eu entendi, agora eu vou seguir. Pedro era assim. Ele ensinava as pessoas que estavam, sabe? As pessoas criam por Pedro e seguiam a Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro confirmou a muitos na fé. Amém, querido? Pediria a você que ficasse em pé. Amado, eu tentei ser o mais entendível possível. Porque a palavra não é brincadeira, essa palavra não é brincadeira. Eu acho que o Senhor, espero que eu tenha sido entendido por você. Essa palavra, eu sou profeta de Deus, eu não quero de maneira nenhuma que isso aconteça, mas essa palavra ela vai ser mostrada tanto para você quanto para mim, se caso a gente ficar na condenação. Ele vai mostrando aqui, ó, eu usei o Marcondes para você. Falei tudo a minha palavra. Se eu ficar, ele vai falando aqui, ó, eu te usei para ti mesmo, e tu ficou. Esse momento ele vai ser mostrado na glória para todos. Espero que nenhum de nós, os que ficarem, não só dessa igreja, mas de todas as igrejas que Deus levanta os seus para falar. Não brinque com a sua vida, irmão. Quantos recebem essa palavra? O irmão Matheus vai colocar um vídeo para a gente
meditar. Analise esse vídeo, olha a seriedade do assunto. Não brinque com coisas sérias. Muitas coisas podem acontecer em apenas Você tá, companheiro, desculpa. uma bomba estoura, um revólver dispara, uma lágrima cai, uma criança nasce. Uma vida pode ser totalmente modificada nesse curto período de tempo. Imagine se agora você piscasse seus olhos e todas as pessoas que são realmente boas se aparecessem. Tente imaginar o caos, a desordem, os lamentos, o pavor que toma conta de cada ser humano que ficou. Nós acreditamos que isso de fato vai acontecer, só que não com mágica, e sim Jesus, que vem buscar os seus escolhidos. Nós não sabemos o dia nem a hora, só sabemos que está perto. E quer você acredite ou não, as nossas vidas serão afetadas por cada um desses acontecimentos. E o nosso dever, como mensageiros da profecia, é te alertar para que você esteja preparado no momento em que a última trombeta soar. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundo tá aí, pronto pra cagar, e se você não quiser acreditar, solta, pra te verá, essa geração não passará. O mundo tá aí, pronto pra cagar, e se você não quiser acreditar, solta, pra te verá, essa geração não passará. Já chega a mais de 12 milhões o número de desaparecidos somente no Brasil desde a madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão crianças de até aproximadamente 7 anos de idade, que também desapareceram sem nenhuma explicação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este acontecimento que já é um marco na história da humanidade. Malucão, eu lembrei do que ela me falava sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu ria da sua cara. Senti o gosto amargo do arrependimento. Voltei lá no passado e pensei por um momento, se eu tivesse ouvido e corrido pelo certo, se eu tivesse percebido que o tempo estava aberto para sempre no ocidente. Minha vida foi marcada, achei o CD dos mensageiros com as seguintes palavras: a tormenta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer.
Só pensava nessa de uma hora. Mas sabe que eu já fui. Deus é Pai, tudo. Amém. Novidades. Eu estava indo repetir aquilo, porque eu penso aqui. Além disso, Jesus te falou, eu tenho tempo de falar. Isso vai acontecer. Então, se você ama suas orações sobre Deus, e a sua vida, você é a sua vida, a palavra de Deus. Vai pegar a palavra de Deus, agora, principalmente agora, na sua casa. Dê um recado para os filhos, na sogra. Tire da diante. Posso ter pecado aqui, na oração. Posso respirar? Não tem que falar com seus dedos. Nunca volte a orar sobre a sua cabeça. Amém? Muito forte, tudo foi dito, né? Cumprimento muito rico, aos qual estamos dando, né? E é necessário que nós venhamos realmente receber parte